Quero ministrar, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Quero orar com você. Senhor, nós inclinamos o nosso coração agora para a Tua presença, para a Tua palavra. Oh Deus, fala conosco poderosamente. Oh Deus, nós queremos que a luz do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito possa tocar o nosso coração nessa manhã. Tocar o nosso coração. E que nós possamos ser profundamente impactados. Pode deixar, pastor, pode deixar esse fundo. Profundamente impactados. Que essa palavra possa tocar o nosso coração, encher o nosso coração de fé, em nome de Jesus. Que nós possamos sair dessa reunião com o nosso coração aquecido, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio que eu serei nutrido, encorajado e alimentado nesta manhã. Diga: a palavra de Deus é alimento para minha vida, para minha casa, para minha família. Diga: eu sairei desta reunião cheio de fé, cheio de coragem para viver a vida boa, perfeita e agradável que Deus planejou para mim. Diga: assim será, e porque eu creio, eu declaro: assim será, em nome de Jesus. Amém. Eu preguei alguns anos atrás uma palavra chamada as promessas para os que temem a Deus. Mas eu preguei essa mensagem antes da gente viver esse tempo da pandemia. Eu queria ter a oportunidade de ministrar novamente essa mensagem. Só que agora, tudo que eu vou falar agora vai soar muito mais forte, porque agora nós passamos por um tempo de luta. Nós passamos por uma nova estação. Você sabe, depois do inverno vem a primavera. Então, o Senhor mesmo tem preparado grandes coisas para nós. A gente tem ouvido de vários pastores que são referências para a gente no Brasil e no mundo, que esse é um tempo de limpar a rede, esse é um tempo de aquecer as turbinas, esse é um tempo de afiar o machado, esse é um tempo de nos organizarmos, porque a abundante colheita o Senhor tem preparado para nós. E quando nós mergulhamos nas promessas que Deus tem para nós, nós fazemos todas essas coisas de maneira muito mais vigorosa. Quando você sabe que tem uma promessa de Deus para você, você faz o que precisa fazer com muito mais encargo, com muito mais alegria, com muito mais motivação. Eu não sei se você viveu essa experiência. A minha mãe, quando eu era bem jovenzinho, uma vez ela fez um caderninho das recompensas. Eu não me lembro como é que chama, mas era alguma coisa nesse sentido. E a gente tinha uma série de áreas que a gente precisava dar respostas. Então era arrumar o quarto, fazer a tarefa, não brigar com o irmão, né? 3 meninos, né? Tudo bonzinho, você imagina como que era o negócio, né? Aí tinha umas tarefas de casa, que era limpar o quintal, fazer algumas coisas, e ela fazia uma listinha, depois dava uma notinha, e aí se você atingisse determinado, né, grau lá de nota, tinha um presentinho no final de semana, alguma coisa assim. E aí a minha mãe, né, toda pedagoga, toda psicóloga, chama a gente lá, pega o caderninho, falava: item 1, fazer a tarefa. Fez a tarefa? Está aqui. Não, essa semana você brigou com seu irmão, então aqui você não tem ponto não. E ela ia fazendo. Então preste atenção, eu me lembrava que quando eu era pequeno, então, que às vezes eu não queria fazer alguma coisa, mas quando eu lembrava da promessa, quando eu lembrava da recompensa, eu fazia o que precisava ser feito com muito mais alegria, com muito mais encargo. Então, eu penso que, mesmo hoje nós não somos mais jovenzinhos, somos adultos, famílias, quando nós lembramos da promessa que Deus tem para nós, de bênção, de prosperidade, de felicidade, de ser alguém bem sucedido, nós fazemos tudo o que precisamos fazer com muito mais alegria, porque sabemos, nós temos um Deus galardoador que nos ama e quer nos abençoar. Então, Salmo 128, no verso 1 diz o seguinte, Salmo 128, no verso 1, diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem.
Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você veja, nós temos pregado, eu acho que nos últimos 12 meses, eu tenho pregado esse versículo, já devo ter pregado esse versículo umas 4 ou 5 vezes. Esse versículo sempre aparece para nós, porque quando nós meditamos sobre essa promessa, o nosso coração se enche de fé. Porque Deus, Ele pinta verdadeiros quadros. Deus nos faz enxergar algumas cenas, para que você possa encher o seu coração de fé, para que você possa ter energia para continuar. Foi isso que Deus fez com Abraão. A Bíblia fala que Abraão provavelmente estava cansado. Já havia uma promessa de Deus para Abraão, que ele teria muitos descendentes. Havia uma promessa de Deus sobre ele, mas ele, diante da circunstância, diante dos invernos da vida, diante dos desertos da vida, Abraão se achou cansado. E o que Deus faz? Deus dá a ele uma visão. Já ministramos muito sobre visão. Deus leva ele para fora e fala: olha para o céu, assim vai ser na sua vida. Você sabe, nós temos muitas cenas assim na palavra de Deus, para que o nosso coração se encha de fé no tempo do inverno, no tempo da luta, no tempo do deserto. Porque quando está tudo bem, quando já é tempo de primavera, ninguém precisa te mostrar o colorido das coisas, porque ele está por todos os lados. Mas quando você está no tempo do deserto, que as árvores estão sem folhas, que tudo parece meio cinzento, que o céu não se abre totalmente, fica sempre, parece que numa penumbra, alguém precisa te mostrar como que é o colorido da primavera, e falar para ela: olha, esse inverno vai acabar, não existe noite tão longa que não termine, e de manhã vem a primavera de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para a primavera, o nosso coração se enche de alegria. Essas são pinturas celestiais, e Deus fez isso com muitos homens de Deus, e Deus continua fazendo isso conosco, quando Ele nos entrega textos da palavra de Deus, que pintam quadros que enchem o nosso coração de fé. O salmista escreve no capítulo 1, eu li agora o 128, agora vamos voltar para o capítulo 1, verso 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. E aí vem a cena. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diga assim: tudo que eu fizer, diga: eu serei bem sucedido. Aleluia. Você sabe? Então preste atenção nesse texto aqui do Salmo 1, ele não está dizendo que você nasceu por acaso, está dizendo que você foi plantado, que Deus escolheu plantar você, e também não escolheu plantar em qualquer lugar. Deus escolheu plantar você junto da corrente das águas. Por isso que a Bíblia fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, porque nós estamos junto da corrente das águas. As nossas raízes, elas puxam essa seiva da parte de Deus, e por isso que nós, onde nós passarmos, nós vamos liberar a água da vida de Deus, vamos molhar tudo que está seco em nossa volta. Você sabe, Jeremias escreveu no verso 17, um outro quadro, ele diz assim, verso 17, a partir do verso 7, ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E diz assim, olha essa expressão: e no ano da sequidão, olha, não é na semana, não é no final de semana, não é no mês, não é na estação, é o ano inteiro. O texto está dizendo: no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha, eu sei que ele diz aqui que no ano da sequidão, ele não se perturba. Eu sei que não é fácil não permitir que o coração se perturbe, né? Não é fácil. Pastor, mas eu preciso descansar no Senhor. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Por isso que se chama fé. Por isso que depende de fé. Porque não é 2 mais 2.
2 mais 2 é 4. Agora, acreditar que 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão de 5.000 pessoas e sobra 12 cestos, precisa de fé. Como vocês estão entendendo? Então, a vida cristã depende de fé. Pastor, mas eu não tenho fé para isso ainda. Então você precisa crescer em fé. Você pode pegar carona na fé de outros irmãos, na fé do seu pastor, na fé do seu discipulador, na fé do seu líder, mas você precisa ser alguém que cresce e amadurece para chegar a níveis de fé que você consegue descansar. E presta atenção, pastor, mas esse inverno vai acabar e nunca mais vai voltar? Não, você vai enfrentar vários invernos na sua vida. Você vai precisar atravessar vários desertos. Você vai viver vários tempos de sequidão. E todas essas experiências, a multidiversidade de experiências que nós vamos viver diante dessas circunstâncias, vão produzir uma fé ainda mais vigorosa dentro do nosso coração, para nos fazer avançar. Então nós precisamos declarar aquilo que Deus já pintou sobre nós, porque Ele, até existia um disco que é o verdadeiro artista, porque Deus de fato, Ele é o verdadeiro artista, aquele que sabe todas as coisas, e Ele já pintou o quadro da sua vida, já pintou o quadro da minha vida, e nós precisamos crer e declarar aquilo que Deus já pintou a nosso respeito. Você sabe, existe uma história que um dos valentes de Davi, chamado Eleazar, ele lutou contra os filisteus e lutou tanto, por tantas horas, que diz a palavra, que usa uma expressão, que a espada ficou grudada na sua mão. Então é como se a espada fosse a extensão do braço desse guerreiro, como se a espada e esse guerreiro se tornaram um só. Nós também somos guerreiros, porque nós servimos ao Senhor dos exércitos. Eu e você também somos guerreiros, e a espada é a palavra de Deus. Lá em Efésios 6, quando ele fala da armadura celestial, ele diz que a espada é a palavra de Deus. Ou seja, quando nós usamos essa espada, quando nós declaramos essa espada, e ela se torna a extensão do nosso braço, então nós vencemos todos os filisteus, todos os inimigos, todos os que se levantam contra nós. Agora, como que a gente faz para que essa espada grude na nossa mão? Nós precisamos declará-la. Nós precisamos usar a espada, precisamos grudar na espada. Então, quando eu declaro aquilo que Deus já pintou para mim, eu estou grudando na espada, eu estou me tornando um só com essa espada. Então eu quero falar um pouco sobre essa promessa que o salmista escreveu no capítulo 128. Eu quero aqui fatiar essa promessa para encher o seu coração de fé. Você pode dizer amém de vocês, tá? O primeiro verso diz o seguinte: do trabalho de tuas mãos comerá. Então, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, porque do trabalho das tuas mãos comerá. Ou seja, você vai comer do seu trabalho. Amém, irmãos? Olha, não é projeto de Deus que você viva dependendo de ajuda de governo, de ajuda de pai, de ajuda de mãe, de ajuda de amigo, ainda que em algum momento você não se sinta envergonhado de ter que usar a ajuda de alguém quando você precisar. Mas esse não é o projeto. Esse pode ser o plano B na sua vida, mas o plano A é aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Você vai comer do seu trabalho, você vai comer do seu esforço, você vai comer da prosperidade que Deus vai dar. Pastor, mas não está acontecendo isso comigo. Então, pare de olhar para a circunstância, pare de sentar na guia da calçada e ficar chorando e dizendo: ó céu, ó mar, olha o que aconteceu, as coisas não são do jeito que eram antes. Olha, para. Esses dias a gente estava ouvindo lá a live do Pablo Marçal com o pastor Aloísio, e nessa live eles estavam falando, dois irmãos, que são muito prósperos, estavam comentando que tempo de deserto, tempo de crise, a riqueza muda de mão, mas ela não some, ela não desaparece, ela muda de mão, talvez se concentra na mão de poucas pessoas. E preste atenção, quem são as pessoas que recebem dessa riqueza no tempo da crise? São aquelas que não ficam sentados reclamando que as coisas não são assim, que as coisas não mudaram, ó céu, ó mar, chorando. São aquelas pessoas que se adaptam, aquelas pessoas que correm para frente. E vou te falar, quando você acredita na promessa de Deus, você se adapta muito mais rapidamente, porque você sabe, se mudou, é para eu mudar aqui, Deus vai abençoar, era para vir de cá, mas agora vai vir de cá, a bênção vai vir de cá. Estava chovendo lá, mas Deus mandou eu vir para cá, então a chuva vai cair aqui.
Então você precisa acreditar nisso, você precisa encher o seu coração de fé. Se você ficar focado nas suas circunstâncias, olhando para as suas circunstâncias, você é um homem natural, que vive só por vista. Você precisa ser um homem espiritual, que vive por fé. E como é viver por fé? Acreditar e declarar aquilo que Deus já pintou a seu respeito. Talvez você pergunte, mas pastor, como é que Deus vai fazer isso? Como é que vai ser? Olha, irmãos, eu posso dizer que realmente eu não sei, mas eu tenho uma dica para te dar. Deus vai te prosperar em algo que já está na sua mão, em alguma habilidade que Ele já te deu, e alguma semente que Ele já te deu. Você sabe, praticamente tudo que Deus nos dá, Ele nos dá em forma de semente. Eu sei que você já gostaria de comer, já receber o fruto descascado, cortado, resfriado, talvez até com um pouquinho de açúcar e canela por cima, né? Mas Deus vai te dar uma semente, vai falar, você é que vai plantar. Então Deus nos dá muitas coisas. Então quantas sementes Deus já colocou nas suas mãos? Você sabe, Moisés falou para Deus, Deus falou, você vai ser o libertador, você vai libertar o meu povo, vou te usar na frente de Faraó. E Moisés falou, mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho nada, eu sou gago. E aí Deus perguntou, o que tem na sua mão? Deus está te perguntando hoje, o que eu já te dei que já está na sua mão? E ele falou, tem uma vara. Eu falei, joga no chão. Ele jogou, e você já conhece a história, ela virou ali uma serpente, ele pegou pelo rabo, voltou a ser vara. Então preste atenção, Deus vai fazer um milagre, Deus vai manifestar o sobrenatural na sua vida por algo que já está na sua mão, já está ali. Então você sabe, a viúva pobre, o profeta perguntou, o que você tem? Ela falou, um pouquinho de azeite. E é com esse pouquinho de azeite que Deus fez o milagre. Para outro perguntou, o que você tem? Um pouquinho de farinha, um pouquinho. E foi com isso que Deus multiplicou e a farinha não faltou. Jesus também perguntou, o que a gente tem aqui? Os mais incrédulos falam, não tem nada. Porque é assim que alguns falam, né? O que eu tenho? Não tem nada. Não, você tem, Deus já te deu alguma coisa. Deus já te deu uma semente. É porque você olha para a semente e não consegue enxergar o potencial que está dentro da semente que Deus já te deu. E aí mas aí vem um outro discípulo e falou, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Então foi com isso que Deus fez o milagre. Ou seja, Deus vai fazer o milagre a partir de algo que já está nas tuas mãos. Do trabalho das tuas mãos comerá. Essa é uma dica. Medita nisso. Medita nisso. Eu me lembro que uma vez eu preguei essa mensagem, não essa mensagem, mas eu falei sobre esse assunto quando nós éramos lá ainda na Caramuru. Quantos irmãos eram daquela época? Levanta a mão aí. Vários irmãos. Quantos não eram daquela época? Levanta a mão. Vários irmãos também. Então lá na Caramuru eu preguei essa mensagem. Eu me lembro que quando eu terminei de pregar essa mensagem, uma irmã me procurou e falou assim, pastor, Deus falou comigo, quando o senhor falou que Deus ia me prosperar a partir de algo que estava nas minhas mãos, eu decidi fazer docinhos, montar a minha doceria, e eu já estou vendendo na minha cidade, né, e várias pessoas estão me procurando, e eu já estou prosperando, né, a partir de algo que você já tem nas suas mãos. Então, do trabalho das tuas mãos comerá. Mas o texto continua, do trabalho das tuas mãos comerá, feliz será. Ou seja, a vontade de Deus é que você seja feliz, você seja feliz, a sua casa seja feliz, os seus filhos sejam felizes. Talvez você fale, pastor, mas como é que eu vou ser feliz no meio desse deserto? Porque a felicidade não é um lugar, a felicidade é uma pessoa que mora dentro de você. E você pode ser feliz independente de onde você esteja, irmão. É claro, depende de crescer, depende de amadurecer, depende de ser espiritual, mas a felicidade mora dentro de você. Tudo que você precisa foi colocado num coquetel. Você precisa de prosperidade, você precisa de saúde, habilidade, capacidade, conexões, vigor, energia. Aí Deus colocou num coquetel, numa seringa gigante chamada Espírito Santo, e injetou dentro de você. Está dentro de você. E aí, em alguns momentos, nós precisamos relembrar esse princípio, relembrar disso. Você sabe, as circunstâncias da vida, as poeiras da vida, as lutas da vida, muitas vezes fazem com que a gente esqueça alguns princípios que são importantes. Por isso, cultos como esse são importantes, para fazer você relembrar, a vida de Deus está dentro de você.
Isso precisa encher o seu coração de fé. Ah, pastor, mas esse negócio de felicidade, a Bíblia fala que Jesus foi um homem de dores. É verdade, a Bíblia fala que Jesus foi um homem de dores, mas na cruz do Calvário, ele sentiu a dor para que você não precisasse sentir. Ele foi maldito para que você fosse abençoado. Ele sofreu para que você não precisasse sofrer. Isso é a graça. Nós somos justificados, co-herdeiros em Cristo, abençoados por conta do sacrifício da cruz do Calvário. Então, segundo princípio, feliz serás. Esse é o quadro da tua vida. É Deus pintando o quadro da tua vida. Feliz serás. E ainda continua: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, pastor, esse negócio de tudo te irá bem, mas não está indo bem, é porque a história da sua vida não acabou. Não acabou. Então, eu realmente não posso explicar todas as coisas, mas mesmo as coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque o Senhor fala que todas as coisas. Então, todas as coisas significa todas as coisas boas, todas as coisas ruins, todas as estações, todos os tempos, tudo que acontecer na sua vida, de alguma maneira, vai cooperar para o seu bem. Vai cooperar. É que às vezes, quando nós olhamos um fragmento de tempo muito curto, você não consegue entender a história toda. Quando você enxerga lá na frente, você, meu Deus, como aquele tempo de sofrimento, como aquele tempo de luta foi bênção para mim, como me fortaleceu, como fez a minha musculatura crescer. Você sabe, quando o seu orçamento baixa, você descobre que dava para viver com menos, é verdade ou não é? Você vive lá com 4 mil reais, um exemplo. Aí de repente, muda alguma coisa, você começa a viver com 2 mil, e você descobre que passaram-se 6 meses e você não morreu. Você ainda está vivo, na luta, mas está. E aí você descobre que tem algumas coisas que são muito gostosas, são muito prazerosas, mas dá para viver sem elas por um tempo. Dá para ter uma gestão das suas finanças melhor. Às vezes é o tempo da crise, né? Lembra aquele tempo que a gente realmente ficou preso dentro de casa? Não podia fazer nada, não podia comprar, não podia gastar. Não sei se você percebeu, mas a fatura do seu cartão de crédito diminuiu. Aí você fica, mas que milagre, né? Pois é, aí você descobre, tem um jeito de diminuir as coisas, tem um jeito de gerir melhor. Tem algumas coisas que não são tão essenciais assim. E aí lá na frente, quando você entra no novo ciclo de prosperidade, você já tem mais percepção do que precisa ter, do que não precisa ter, de como gerir, como economizar. Depois diz: sua esposa será como a videira frutífera. Então, diz: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, tu te irá bem, tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Sabe por que a sua esposa vai ser feliz e será como a fruteira frutífera? Porque você é o marido abençoado que prospera e ela tem orgulho de você. Porque assim será. É porque a esposa sabe que o marido é o seu suprimento. Então, e aí é tão bom poder dar todas as coisas para sua esposa. Sei que existe acho que um alvo de vida que todo homem deveria ter, é não precisar, é um alvo, tá? Pode ser que não seja a realidade hoje. Vira para sua esposa e fala: é só um alvo. O alvo de vida é que você poderia ter uma renda que você não precisasse da renda da sua esposa para nada. Você pudesse virar para ela e falar assim: tudo que você ganha é para você gastar só com você. Segura a sua esposa, senão ela cai nessa hora de emoção. É um alvo que a gente tem que ter, perseguir isso. Sei que a maior parte de nós ainda não conseguiu, né? Mas esse é um alvo que a gente tem que ter, trabalhar por isso. E é tão bom. É tão bom você poder ter fartura, porque por isso que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Que quem precisa receber é porque está na situação difícil. Quem dá é porque está na situação boa de compartilhar. Quem dá é aquele que tem para si mesmo, sobra e ainda pode compartilhar. É tão bom você chegar para a esposa e falar assim: pode escolher. Pode escolher. É tão bom você chegar para os seus filhos e falar: filho, qual a bicicleta que você quer?
Pode escolher. Tão bom você chegar nisso, né? As crianças já estão falando, meu Deus, esse culto é abençoado demais. Esse pastor é de Deus. Leva ele no domingo 15 lá, pastora Tânia, para falar mais. Então, olha só, é tão bom, né? Então, por isso, a sua esposa é como a videira frutífera. Não sei se você sabe, mas eu creio que sim. A videira é a árvore da uva, né? É a planta da uva, e a uva dá vinho. Significa que você vai se embriagar com o vinho da sua esposa e vai beber na boca dela. Aleluia, aleluia. Quinto, os teus filhos são como rebentos da oliveira. Então diz assim: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tu te irá bens. Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Sabe, rebento é o broto, né, que vai produzir o fruto. Então, os seus filhos, eles são frutos, né, nesse casamento. Mas o que é a oliveira? A oliveira é a árvore da azeitona, e a azeitona dá o azeite, o óleo. Seus filhos são ungidos do Senhor. Você tem que declarar, você tem que olhar para esse quadro. Deus está pintando esse quadro para encher o seu coração de fé, para você declarar esse quadro sobre a sua casa, sobre a sua vida. Olha para os seus filhos, sejam eles pequenos ou já grandes, e diz: eles são ungidos do Senhor, eles são os rebentos da oliveira. Sim, tem que ser. Agora, depois que você analisa esse texto e você vê todos esses aspectos aqui, você percebe que existe uma condição para você tomar posse dessas verdades aqui. O texto diz assim, no início do texto, no verso 1: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Diz assim: bem-aventurado o que teme ao Senhor e o que anda nos seus caminhos. Depois de falado isso, o texto continua: porque do trabalho das tuas mãos comerás, e aí todo o texto que nós estudamos agora. Ou seja, qual é a condição para você mergulhar nessa prosperidade, para você fazer parte dessa pintura que Deus planejou para você? Porque essa pintura é a pintura que foi feita para aqueles que temem ao Senhor e aqueles que andam nos seus caminhos. Então, essa pintura de fato não é para todos. Essa pintura é para os que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos. Então a gente precisa entender melhor o que significa temer ao Senhor e o que significa andar nos caminhos. Primeiro, temer ao Senhor. Então, na velha aliança, o homem se relacionava com Deus a partir da sua capacidade de obedecer, ou a partir da lei, do prumo da lei. Então, agora, como o homem não tinha capacidade de obedecer todas as coisas de fato, porque a lei era muito extensa, então, ter medo de Deus era uma coisa inevitável. Ele sabia que a lei estava lá, e que ele não conseguia cumprir a lei. Então, na dispensação da velha aliança, ou seja, no contexto da velha aliança, temer ao Senhor, ela tem muito esse aspecto do medo mesmo, porque ele não conseguia cumprir a lei. Ele sabia que a lei tinha os seus juízos. Agora, na nova aliança, nós estamos inclusos na obediência de Jesus, inclusos na obediência de Cristo. Por isso que o autor aos Hebreus fala que nós podemos chegar confiadamente na presença de Deus. Não porque nós obedecemos tudo, não porque nós fazemos tudo exatamente como deveria fazer, como manda a lei, mas porque estamos inclusos na bênção que está sobre Jesus, e Ele cumpriu toda a lei. Você vê lá, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Por que nós podemos chegar? Porque Jesus abençoou e nós estamos inseridos nele. Por isso que existe essa expressão que nós estamos vestidos de Cristo. As vestes de Cristo, as vestes de justiça de Cristo estão sobre nós. Por isso, quando Deus olha para nós, Deus nos vê vestido da justiça de Cristo. Por isso nós podemos chegar confiadamente diante do Senhor. Então, qual é o significado da palavra temor no contexto do Novo Testamento? Eu quero ler para você o livro de Salmos, no capítulo 130, no verso 1, que diz assim:
das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, se o Senhor observar a iniquidade, o pecado, o erro, a falha, quem subsistirá? E depois o salmista diz assim: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então, ou seja, o salmista já tinha uma percepção da revelação da graça. A Bíblia tem vários fragmentos da vida de Davi, por exemplo, que ele já tinha percepção da graça de Deus, mesmo estando ele na dispensação da lei. Então, ele está dizendo: Senhor, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Ou seja, o verdadeiro perdão é quando você medita no quanto foi perdoado. Esse é o verdadeiro perdão. Quando eu oro assim: Senhor, eu estava longe, eu estava embriagado do pecado, eu estava sujo na lama do pecado, mas o Senhor me amou quando eu ainda estava lá, por isso eu amo o Senhor. Oh Deus, o Senhor me perdoou. Quando eu medito que o Senhor me perdoou, que me tirou de lá, quando eu medito nisso, isso produz no meu coração temor ao Senhor. Isso produz. Então, é meditar no quanto você foi perdoado. Então, quando você é cheio de justiça própria, você se torna alguém que não teme a Deus. Por isso que aquela pessoa que muitas vezes fala assim: mas eu sou melhor que aquele bandido que está preso. Preste atenção. Se nós formos olhar as nossas ações, não interessa se você está com a lama até o pescoço, ou até a cintura, ou até o joelho. Você está sujo de lama, você está sujo pelo pecado, você não está limpo para entrar na presença do Rei. Então, diante de Deus, todos nós estávamos sujos com o pecado, mas por conta de Cristo nós fomos lavados. Por isso que a gente fala que o sangue de Jesus nos lava do pecado. Nós fomos lavados. Então, em Mateus, no capítulo 4, no verso 8, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, a tentação lá, o diabo foi tentar Jesus, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ou seja, nós sabemos que Jesus estava usando a palavra de Deus, que Jesus estava respondendo ao ataque maligno com a palavra de Deus. E essa palavra de Deus aqui já havia sido liberada em Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Diz assim: o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. Então, quando Jesus agora no Novo Testamento responde ao diabo, ele está na verdade citando a palavra do Velho Testamento. Só que Jesus, ele é a palavra, ele é o autor, ele pode fazer correções e adaptações. Então, Jesus aqui, então, ele faz uma correção, ele faz, na verdade, nem é uma correção literalmente, é uma amplificação de significado dessas mesmas palavras. Jesus trocou as duas palavras do texto. Ele diz assim: somente a Deus adorarás e a Ele darás culto. Mas o texto original dizia: somente a Eles temerás e servirás. Então preste atenção, é que o verdadeiro temor ao Senhor é a capacidade de adorar a Deus. Então, quando você fecha lá no seu quarto, quando você liga aquela música, põe aquela música de adoração, quando você medita, quando você cria uma atmosfera de adoração na sua devocional, você está temendo ao Senhor. Essa é um significado mais profundo de temor a Deus. E no Velho Testamento diz: somente a Ele servirás. E o Senhor aqui, Jesus, muda para darás culto, porque o verdadeiro serviço que Deus espera de você é que você cultue a Ele. Por isso que em inglês, quando você vai for pesquisar um culto americano de fala inglesa, você escreve service, porque o culto na língua inglesa é literalmente serviço, service, então você tem que colocar lá, por exemplo, Bethel Church Full Service, quer dizer, culto completo, para você assistir o culto todo. Então, o serviço mais importante que de fato você pode dar a Deus é você entregar o seu coração e cultuar a Deus.
Isso é muito interessante. Então você começa a meditar e entender assim, o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor tem a ver com crer, tem a ver com você crer naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que você cultua Ele, por isso que você chega confiado na presença dEle. Então, temer ao Senhor tem a ver o quanto que você crê naquilo que Jesus fez por você. Tanto que você crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e no poder da cruz sobre a sua vida, que te tornou justo, que você pode agora chegar na presença de Deus. Mas o segundo, o texto diz assim, aquele que anda nos teus caminhos, aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Então, o que significa andar nos caminhos de Jesus? É seguir os passos de Jesus. Então, 1 Pedro 2,21 diz assim, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Então, você sabe, de fato nós somos discípulos de Jesus, nós seguimos os passos de Jesus. Adão, esteve com Deus, Abraão esteve com Deus, Isaac esteve com Deus, mas a Bíblia fala que quem andou, Davi, foi amigo de Deus, mas a primeira vez que a Bíblia fala que alguém de fato seguiu a Deus foi Caleb. Quando, conhece a história, Josué e Caleb, quando eles depois de atravessar o deserto com o povo de Israel e chegarem de frente à terra de Canaã, e a primeira cidade ali era Jericó, Moisés manda os espias enxergar a terra e identificar ali, sondar, para que eles pudessem então planejar o ataque de posse da conquista ali da promessa de Deus. E os 10 espias, eles deram um relatório negativo, mas Josué e Caleb, e no caso aqui Caleb foi o representante do relatório, ele deu um relatório positivo, ele acreditou naquilo que Deus falou. Ele falou, se Deus falou que a gente vai vencer, se Deus falou que essa terra é nossa, então essa terra é nossa, e nós vamos vencer, e nós vamos conquistar, não importa se tem gigantes, não importa se tem muitos guerreiros, Deus vai nos dar a vitória, porque Ele é poderoso para fazer. Então, a primeira vez que a palavra diz que alguém seguiu a Deus, foi aqui em Caleb. E aí o texto diz assim, Números capítulo 14, verso 24, diz assim, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Então, a primeira pessoa que se menciona que seguiu a Deus, foi alguém que creu, diga, crer. Então, crer é chave, tanto para temer ao Senhor, como para andar nos teus caminhos. Então, a Bíblia fala que os seus pecados foram perdoados. Então, quando você crê que os seus pecados foram perdoados, então você é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Então, você percebe que tanto temer a Deus, como andar nos caminhos do Senhor, são frutos do crer correto, do crer corretamente. Eu e você precisamos meditar no o quanto nós fomos perdoados, o quanto nós fomos amados. Aí você fala assim, pastor, mas e os mandamentos? Porque o texto diz que aqueles que seguem os mandamentos. Então, existe de fato os mandamentos. Olha o que João capítulo 3, verso 23 fala sobre os mandamentos. Ora, 1 João capítulo 3, verso 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, o mandamento é crer em Jesus e amar uns aos outros. Então, crer no sacrifício da cruz do Calvário. O que significa crer no sacrifício da cruz do Calvário? É crer que você foi amado e você foi perdoado, e que você pode agora se relacionar com Deus sem nenhuma restrição, sem nenhuma maldição, sem nenhuma maldição, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida a partir do sacrifício da cruz do Calvário. Então isso é você crer. Quando você fala crer em Jesus,
é crer naquilo que Ele representa, e Jesus representa a bênção de Deus na sua vida, a sua remissão, a sua redenção, a sua justificação, pecados perdoados, vidas transformadas. Por isso você pode acreditar na bênção de Deus, nos quadros que Deus tem pintado a seu respeito. Mas o texto está dizendo aqui que nós também temos que amar uns aos outros. Como é que nós podemos amar uns aos outros? Quando nós meditamos o quanto nós fomos perdoados, nós temos a capacidade de perdoar e amar o nosso irmão também. Então quer dizer que tudo aqui, tanto andar nos caminhos, como crer, andar nos caminhos do Senhor, como temer o Senhor, aqui depende o quanto você medita na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Domingo que vem nós temos ceia. Eu sei que na live passada eu falei que todo domingo a gente ia ter ceia, né? Mas na verdade esse era o planejamento quando a gente estava online, né? Eu acabei falando domingo passado, mas nós vamos, agora que nós temos aqui o culto presencial, nós vamos ter ceia uma vez por mês, como nós fazemos sempre, né? E domingo que vem nós vamos ter ceia, nós vamos usar um culto inteiro para meditar no amor de Deus, no sacrifício da cruz, nos pecados perdoados, na maldição que foi resolvida na cruz do Calvário. E isso vai produzir cada vez mais temor no nosso coração e nos impulsionar para andar nos caminhos. E quando nós temos temor e andamos no caminho, né, nós temos a bênção do no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, porque do trabalho das tuas mãos comerá, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém, irmãos? Essa palavra é para o seu coração nessa manhã, é de Deus para nós. Eu queria chamar aqui o pastor Felipe para nós encerrarmos o nosso culto cantando a música que nós cantamos aqui no louvor, que fala da bênção de Deus. Fique de pé onde você está. Você que está em casa, se você puder, fique de pé também. Vamos terminar o nosso culto adorando ao Senhor. Antes de nós começarmos a cantar, vamos declarar essa palavra. Projeta para mim ali. Consegue projetar para mim o Salmo 128? Vamos declarar essa palavra. Exatamente. Eu vou falar e você vai falando junto comigo. Amém, irmãos? Diga assim: eu sou bem-aventurado, porque eu e minha casa tememos ao Senhor e andamos nos teus caminhos. Por isso eu creio que esse quadro, essa pintura, essa promessa é para mim. Eu tomo posse pela fé de todos os aspectos dessa pintura da minha vida. Diga assim: do trabalho das minhas mãos eu comerei fartamente. Toda provisão que eu preciso, o Senhor me dará, e ela virá por algo que Deus já me deu, por portas que Deus já abriu, através das minhas mãos. A minha casa e a minha família é suprida, fartamente suprida. Diga assim: eu sou feliz. Diga: eu e minha casa servimos ao Senhor, e a alegria, a felicidade, a paz, o júbilo da vida de Deus transborda na minha casa. Diga: tudo que eu fizer, eu serei bem sucedido, tudo irá bem. A minha vida financeira, a minha saúde, os meus relacionamentos, tudo irá bem. Diga: o meu cônjuge no interior da minha casa é como a videira frutífera. Ela é abençoada. Diga: os meus filhos como rebentos da oliveira. Diga: cada um deles é ungido do Senhor. A unção de Deus está sobre a vida dele. Diga assim: diabo, solta agora a minha família, sai da minha casa, em nome de Jesus, porque eu sou abençoado, eu sou
graciosamente abençoado. Diga: eu sou feliz, porque eu temo ao Senhor. Aleluia.